Quero saudá-los com a paz de Cristo Jesus. Agradecer especialmente ao pastor Evanilton pelo privilégio de estar aqui com vocês. Igreja Evangélica Luz para o Caminho. Uma alegria poder passar essa tarde com os irmãos e irmãs, tratando de um tema que é muito importante para nós, que é o tema do avivamento. E eu queria tratar desse tema em duas partes. Nós vamos dividi-lo em dois momentos distintos. A primeira parte eu quero tratar sobre o avivamento na Bíblia, tentando entender como é que a gente nota, primeiro, o que são avivamentos, depois como esses avivamentos ocorrem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na segunda parte, quando nós voltarmos ao intervalo, nós vamos tratar da ligação do avivamento com a oração. Isto é, qual é aquela oração apropriada e que nos dá a esperança de que Deus vai derramar avivamentos sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade no Brasil, Japão ou em outro país, em outra comunidade. Como já deve ter sido dito aqui, ao final da primeira palestra eu vou abrir para perguntas e respostas. Os irmãos então têm a liberdade de levantar suas questões aí, se eu puder respondê-las também, né? Mas eu espero que vocês façam perguntas ligadas ao tema para a gente tentar aprofundar algumas questões que nós tratarmos aqui. No segundo momento não haverá pergunta e resposta, então você tem que aproveitar para fazer essas perguntas aí no primeiro momento. O tema geral, então, dessa primeira palestra é avivamento na história bíblica. Então, como eu disse há pouco, que eu quero investigar com vocês o que é avivamento, tentar oferecer uma definição de avivamento para os irmãos e irmãs aqui, e depois tentar ver se há avivamentos na Sagrada Escritura. Uma questão importante, primeiras questões em primeiro lugar, é tentar pensar na palavra avivamento. E uma questão que é básica para nós aqui é que o substantivo avivamento, como nós costumamos usar, uma conferência de avivamento, um encontro de oração para avivamento, esse substantivo não aparece na Escritura. Mas os verbos vivificar e avivar vão ser usados com frequência. Na segunda palestra, eu quero mostrar isso biblicamente para vocês, alguns dos textos aí que aparecem, ok? A gente vai examinar na segunda palestra. Só um detalhe aqui, eu já conversei com o pastor, os slides vão estar disponíveis para quem quiser, ok? É só combinar com o pastor, ele vai passar esse material para vocês, se vocês quiserem fazer anotações, se não quiserem ou não tiverem oportunidade de fazer anotações, não há problema, esse material vai estar disponibilizado para os irmãos e para as irmãs. Então as palavras vivificar e avivar vão ser citadas várias vezes na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, mas a ideia também permanece no Novo Testamento. A noção de que nós precisamos de algo mais, nós precisamos de por assim dizer, um plus espiritual para nos levar adiante, para cumprir nossa missão, a missão dada por Deus para nós. Os substantivos e verbos correspondentes, que são usados ao longo das Escrituras, em conexão com vivificar e avivar, são as expressões voltar e curar. Então você pode puxar de memória aí várias vezes o salmista. O Salmos é o nosso livro de oração. O salmista espera que Deus volte, né? Algumas vezes as expressões só têm intercambiáveis, são usadas no mesmo contexto. Espera-se que Deus vivifique e retorne ou volte para o seu povo. O salmista, que nos ensina a orar, nos instrui a orar, ele tem a percepção de que Deus já foi mais presente. Por causa de algum pecado do povo, alguma transgressão do povo, Deus, por assim dizer, se distancia da sua comunidade eleita e agora o povo requer que Deus volte, eles querem voltar a experimentar Deus como experimentaram outrora. Então esses substantivos são empregados aí, voltar e curar, estão presentes também na Sagrada Escritura. Posto isso aí, antes de entrar numa definição de avivamento, eu queria mostrar para vocês um pouco dos avivamentos da história da Sagrada Escritura. Geralmente, quando a gente ouve de avivamentos, geralmente tem a ver com avivamentos da história, a gente ouve de grandes avivalistas, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, entre outros, né? Há essa expectativa de ouvir da história dos avivamentos pós-Bíblia, mas eu queria focar um pouquinho na Sagrada Escritura. Não vou ter tempo para ler todos esses textos, eu só vou mencionar as histórias aqui, talvez um ou outro a gente possa ler, mas eu quero mostrar para vocês algumas questões aí das histórias de avivamento presentes na Sagrada Escritura.
Então, lembrando aí que ainda que a Bíblia não fale de avivamento, já há noção de que se espera que Deus infunda vida no seu povo, que Deus avive o seu povo, que Deus retorne para o seu povo, trazendo algum tipo de cura espiritual para o seu povo. No Antigo Testamento, nós encontramos então, alguém pode avançar aí? Opa, obrigado. Nós encontramos aí no quadro várias histórias de avivamento. Okay? O que é comum essas várias histórias do Antigo Testamento, são 12 no total, é que o povo tem memória de algo que ocorreu no passado, de uma visitação poderosa de Deus no passado, o povo tem a consciência de que algo não está bem no tempo presente, o povo está vivendo além do que deveria, das exigências que Deus demanda ao povo. Então agora há uma expectativa de que Deus retorne com poder ao povo, que Deus visite o seu povo, que Deus vivifique o seu povo, que Deus volte para o seu povo. Então, talvez o primeiro grande avivamento, a gente encontra aí em Êxodo capítulo 33, versos 7 a 11, ele tem a ver com Moisés, e um ponto que é importante você notar aqui, também é a questão da geografia, ok? Esse primeiro avivamento ocorre aos pés do Monte Sinai. Você lembra aí, olhando o texto bíblico, que a história se passa logo depois de Deus ter dado aliança para o povo, e ao mesmo tempo o povo está pecando, né? Moisés está lá no alto do monte, enquanto isso o povo manda Arão construir uma estátua de bronze de um animal, e o povo da aliança, em vez de esperar com expectativa a vinda da aliança, do livro da aliança, eles estão pecando ali numa orgia de idolatria. E Deus vai dizer que vai pesar a mão sobre Israel. E aí nós temos um diálogo entre Deus e Moisés, versos 7 a 11. E esse em Êxodo 32 ainda. Então há um diálogo entre Moisés e Deus, e Moisés vai implorar para que Deus não leve em conta o pecado do povo da aliança. E aí Deus diz que não vai riscar o povo da aliança, não vai cortar o povo da aliança da face da terra, e aí acontece algo curioso. Agora sim, Êxodo 33, versos 7 a 11. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas até que ele entrasse da tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés, e todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. O que nós temos aqui, então, após o pecado do povo no pé do Monte Sinai, após Deus ameaçar cortar o povo da sua presença, agora o povo se reúne em santo temor para ver a palavra de Deus sendo dada a Moisés, o seu servo. Então, uma questão que é importante para nós aqui é notarmos, na medida que a gente vai olhando história após história, que geograficamente há uma mudança. E essa mudança na geografia prepara a gente para o derramamento do Espírito do Pentecoste. Então, a história de Moisés se passa na amplidão do deserto. Você precisa pensar aqui num espaço aberto. E na medida que as histórias vão avançando, elas vão se centrando primeiro em Israel, depois em Judá, depois em Jerusalém, e os últimos grandes avivamentos ocorrendo no pátio do templo. Então, um ponto interessante dos avivamentos do Antigo Testamento é que eles vão trazendo o povo de Deus para o lugar que Deus escolheu para se revelar, para o lugar onde Deus escolheu para se fazer expiação ano após ano pelos pecados do povo. E se você lembrar, o Pentecoste, no Novo Testamento, a gente vai ver ele daqui a pouco, começa no templo. Então, o Pentecoste é o derramamento do Espírito Santo naquela festa da colheita, e o que o Espírito Santo faz é, agora de novo, lançar o povo de Deus no mundo, isto é, na criação. Você lembra de Atos capítulo 1, verso 8, em que é dito que o Espírito Santo vai ser derramado sobre o povo de Deus em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o que o Espírito Santo faz agora é
ser derramado, o Espírito Santo é concedido ao povo de Deus reunido no livro de Atos, e esse povo agora se espalha por toda a face da terra. O Espírito Santo agora é derramado sobre toda a terra. Em outras palavras, começando com Moisés e terminando com as narrativas de avivamento no livro de Atos, o que nós temos em Moisés, avivamento começando no deserto, depois em Israel, em Judá, em Jerusalém, no templo, e no livro de Atos a gente tem avivamento começando um pouco antes na Galileia, depois em Jerusalém, depois em Samaria e depois Atos 19 até os confins da terra. Em outras palavras, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre o povo para conduzi-los ao templo. E aí no Novo Testamento esses avivamentos começam no templo e espalham a mensagem do Evangelho, espalham o povo de Deus como mensageiros do Evangelho por toda a terra. Então o primeiro avivamento ocorre, volta um pouquinho aí, ainda nesse quadro, vamos ficar um pouquinho nesse quadro. O primeiro avivamento ocorre com Moisés, ok? Nessa tenda da revelação, quando agora o povo, depois de ter pecado e se quebrantar, e Deus reafirmar sua aliança com ele, Deus dá revelações de si mesmo para Moisés e de Moisés para toda a comunidade da aliança. O tempo passa, o povo vai entrar na terra da promessa. Muito obrigado, irmão. O povo vai entrar na terra da promessa, vai entrar com grandes sinais e prodígios na terra da promessa, travessia pelo Rio Jordão, Jericó sendo devastada, sendo completamente arrasada, uma vitória completamente improvável, e depois, em cumprimento às profecias que Deus havia dado ao seu povo, o Josué e as tribos começam a se espalhar pela terra que lhes foi prometida. Mas Josué morre, Calebe morre, surge uma nova liderança que não os conheceu, muito menos Moisés, e a igreja de Deus no Antigo Testamento começa a entrar num ciclo de declínio, avivamento, força, declínio, súplica para avivamento, força, é um ciclo constante. E o livro que melhor ilustra isso para a gente é o livro de Juízes. Logo no começo do livro de Juízes, nós temos aí uma sessão de abertura, não vou ler a passagem, Juízes capítulo 2, versos 7 a 10, 7, depois 10 e 15 e 18, em que são narrados aí algumas visitações surpreendentes a todo o povo reunido em Gilgal. Um ponto importante aqui é que se o texto de Juízes começa com muita esperança, nós temos aí a narrativa aí de um avivamento, né? Deus se acende a sua ira contra os pecados do povo, e aí o povo se quebranta e Deus renova a sua aliança com o povo, né? Mesmo essa geração não tendo conhecido o Senhor, né? Deus vai ter compaixão deles por causa dos seus gemidos e Deus os visita. Ainda que Deus visite o povo nessas páginas de abertura do livro de Juízes, infelizmente e tristemente, a história do povo de Deus antes da chegada dos reis não é nada bonita. O livro de Juízes vai mostrar esses ciclos que acontecem com o povo de Deus, de quebrantamento, humilhação, avivamento, esfriamento, pecado, mais quebrantamento, mais humilhação, mais súplica, Deus aviva o seu povo. Então o livro de Juízes essas histórias vão se repetindo até que você chega à história de Sansão e mais adiante a história do levita e da concubina que é estupidamente morta e o extermínio da tribo de Benjamim. Isto é, o livro de Juízes não termina de forma otimista, ele que começa para cima. Deus renovando sua aliança com o povo, Deus renovando sua presença com o povo, Deus avivando o seu povo, mesmo que o seu povo fosse uma nova geração que não andava, não conheceu Josué, não conheceu Calebe e vivia ali aos tropeções para cumprir aquilo que Deus havia estabelecido no livro da aliança. Então, Juízes, nós temos aqui em Juízes capítulo 1 mais um avivamento, mais uma renovação de aliança, Deus garantindo que vai visitar a sua comunidade se eles orarem e suplicarem, mas o restante do livro ilustra um outro aspecto da história, a fraqueza do povo em permanecer fiel à aliança, e o livro termina com a nota muito ruim, o massacre da tribo de Benjamim. O tempo passa, Deus vai trazer a Ruth de Moabe, vai usá-la para dela vir Jessé, e de Jessé vai vir Davi, mas entre esses vários atos nós temos Samuel, talvez o último juiz da casa de Israel, ele é levantado para julgar a casa de Israel, e aí em 1 Samuel capítulo 7, versos 5 a 6, nós temos mais um avivamento,
a Arca da Aliança devolvida pelos filisteus, os de Israel retomam a Arca da Aliança, eles lamentam seus pecados passados. Verso 3, há uma pregação de avivamento aí por parte de Samuel, né? Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, e dedicai o coração ao Senhor, e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. E aí, verso 6, o povo reconhece que eles pecaram, e aí Deus retorna, por assim dizer, ao povo. Essa é uma linguagem que é constante na Bíblia, Deus retornando ao seu povo, Deus voltando ao seu povo. A linguagem não é incompatível com a certeza de que o Espírito Santo é Deus presente entre nós. Só que, pelo menos na linguagem bíblica, que a gente descobre, é que mesmo aqueles que são galardoados com o Espírito, eles têm situações de fraqueza espiritual, de deserto espiritual, e por causa do seu pecado, da sua miséria, eles algumas vezes têm a percepção de que Deus, mesmo sendo onipresente, está distante deles. E eles oram, eles imploram para que Deus volte agora com poder para o seu povo. E é isso aqui que está acontecendo com Israel, às vésperas da vinda de um rei aí. O povo reconhece que é pecador, reconhece que buscou outros deuses, deuses estranhos, e agora invoca ao Senhor, e aí Deus se volta para esse povo. Um ponto interessante aí, no verso 6, é a noção de tirar água e derramar diante do Senhor, e jejuar e confessar pecados. O derramar água ali representa uma renovação de votos, uma renovação da aliança. Isto é, Yahvé é nosso Deus e nós pertencemos a Yahvé. Mas, do outro lado, o jejum é ligado na Sagrada Escritura com um período de quebrantamento e confissão de pecados. Então, essa ligação de jejum com a confissão, pecamos contra o Senhor, a expressão do verso 6, denota a seriedade do que está acontecendo aqui. Então, nota, Moisés, o avivamento ocorre no deserto, num espaço geográfico amplo. Depois, em Juízes, o avivamento já acontece em Israel. Aqui, esse avivamento que nós estamos vendo acontece em Mispá. Parece que vai afunilando aqui o espaço geográfico, levando-nos a Jerusalém. Mais adiante, Saul é um fracasso como rei. Ele quer ser não só rei, mas quer ser sacerdote também, e Deus não tolera isso. Lhe é removida a bênção como rei. É colocado agora Davi, um rei, um homem improvável, o caçula da sua família, como rei de Israel. Davi vai unificar o reino, e mais uma vez, nesse ínterim, a arca foi perdida. E a arca agora é retomada. E aí Davi entra, nota bem, ele entra em Jerusalém celebrando. Nós temos aí, então, essa história em 2 Samuel, capítulo 6, versos 14 e 15. E o texto vai dizer que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido de um colete de linho, um tipo de roupa sacerdotal, e assim Davi, toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Nós temos aqui, então, outro exemplo de uma visitação de Deus sobre o seu povo. O seu povo antes gemia, não tinha o símbolo visível da aliança de Deus com eles, esse símbolo foi perdido, esse símbolo é reconquistado, e a expressão aqui, nota que antes, um capítulo anterior, você vê o povo quebrantado, o povo humilhado, mas aqui nós temos expressões de júbilo, de alegria, né? Para nós ocidentais e também orientais, é estranho alguém saltando e pulando com roupa simples na presença de Deus, sendo o rei de Judá. A própria esposa de Davi vai ficar escandalizada, Mical, e vai tentar repreender Davi por causa desse comportamento. Mas qual é o ponto? Davi e o povo de Israel, eles estão experimentando essa visitação poderosa de Deus, porque Deus foi favorável a eles, Deus lhes devolveu a Arca da Aliança, o povo está alegre, porque eles experimentam a presença de Deus junto deles. E essa é outra linguagem presente no avivamento. A ideia aqui não é experimentar apenas intelectualmente, não é saber intelectualmente que Deus está presente entre nós. Não, a presença de Deus é tátil. As pessoas praticamente experimentam o fato de que Deus vivo está entre nós. Eu não quero citar avivamentos extrabíblicos, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Histórias de avivamentos do passado, mas, por exemplo, é um livrinho que vocês podem procurar na internet, ele
oferecido gratuitamente por essa igreja na África do Sul, uma igreja em Kiva Zambanto, uma região, um território de Zulus. O nome do livro é Avamento na África do Sul, de um luterano chamado Erlo Stegen. Ele, quando narra como o avamento chega à igreja dele, nessa cidade em Kiva Zambanto, ele vai dizer que é como se Deus tivesse tirado o telhado da igreja e Deus tivesse sido derramado na comunidade. E havia quebrantamento, havia pranto, mas havia também alegria, todos esses sentimentos misturados entre a comunidade ali reunida. Então é mais ou menos isso que acontece com Davi. Davi está saltando, pulando, vibrando, porque agora a arca que simboliza a aliança, que simboliza a presença divina, ela está sendo introduzida em Jerusalém, por isso ele vibra e celebra essa vitória que o povo recebe. Mais um avivamento, 2 Crônicas, e agora esses avivamentos que vão ser descritos aí, de Asa, Josafá, Joiada e Ezequias, são avivamentos diferentes, ou se dão num contexto diferente, porque Davi vai falecer, seu filho Salomão vai ser entronizado, vai ser um rei muito capaz, que vai fazer o território de Israel alcançar sua extensão máxima em todo o Antigo Testamento, indo até acima da Síria, chegando praticamente à fronteira com o Egito, indo adentro, quase chegando à Síria e à Babilônia, né? Síria e a Síria. Então, Salomão consegue fazer o país se estender ao máximo ali. Só que Salomão, ele lega àqueles que vêm depois dele uma herança dúbia, porque se Salomão foi o mais sábio entre os reis e não houve guerras, ele evitou deliberadamente guerras na sua época, porque ele queria fazer o povo prosperar, ele entendia que guerras poderiam tirar essa prosperidade do povo, então ele era muito mais habilitado a fazer alianças do que campanhas militares, como seu pai. Ele vai legar a Adonias, Jeroboão, seu filho, Roboão, seu filho, ele oferece a ele um legado de permissividade. Então ele vai ter muitas mulheres e o seu coração vai se inclinar para os deuses dessas muitas mulheres. E Roboão, quando assume o trono, ainda o reino unificado, ele prefere ouvir os seus amigos conselheiros do que os amigos do seu pai, que eram muito mais experientes. Com isso, por causa de uma questão de sobretaxar impostos e aumentar a carga tributária, o reino é rasgado, e Deus mesmo faz isso, levanta um homem chamado Jeú e o reino é dividido. A partir daí, no reino de Israel, que congregava 10 tribos, não vai haver nenhum avivamento, como também não vai haver nenhum rei bom. Okay? Deus não fica sem testemunho. Elias, Eliseu são todos grandes profetas do reino do norte. Amós é um profeta que vai cruzar a fronteira para pregar a palavra do Senhor no reino do norte. Então, aos que não dobraram os joelhos a Baal, e essa é uma expressão que se encontra no relato do profeta Elias, no reino do norte, mas não vai haver um único rei que seja como Davi. Okay? Então, o reino do norte vai ser varrido do mapa no século VIII depois de Cristo. As tribos são simplesmente dispersas, elas deixam de existir. Já no reino do sul, o reino de Judá, menorzinho, só 2 tribos, nós vamos ter vários reis bons. Apesar de Roboão ser um cabeça dura, outros reis sucederão a ele, que eram reis, como diz o texto bíblico, que eram como Davi, seus pais, eram ótimos como Davi, seus pais. Asa é um desses reis. Então, em 2 Crônicas, capítulo 15, versos 9 a 15, nós temos uma narrativa de um outro avivamento acontecendo no Antigo Testamento. 2 Crônicas 15, 9 até 15. O texto é pequeno, eu posso ler aqui. Que dá até um padrão do que vai acontecer mais adiante. Ele reuniu todo Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão que moravam entre eles, pois muitos de Israel tinham vindo encontrá-lo quando viram que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Ajuntaram-se a Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. No mesmo dia, ofereceram 700 bois e 7.000 ovelhas do despojo que trouxeram em sacrifício do Senhor. Eles fizeram aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, seu Deus de Israel, fosse morto. Nota terrível. Tanto jovem como idoso, tanto homem como mulher, eles prestaram juramento ao Senhor, bem alto, com júbilo,
ao som de trombetas e cornetas. Todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram e de toda a vontade buscaram o Senhor e o encontraram. Então o Senhor lhes deu descanso ao redor. A linguagem é muito bonita e denota a seriedade do que ocorre no avivamento, né? Então, aqui nós não temos apenas os da tribo de Judá celebrando essa aliança com o Senhor, nós temos os remanescentes que ainda existiam das outras tribos, foram derrotados pela Síria, vindo para esse concerto. Há uma renovação da aliança, o povo entende que eles pecaram, eles precisam do Senhor e agora eles reafirmam que no que depender deles, eles vão permanecer firmes no livro da aliança, naquele livro da aliança dado no Sinai, que o livro diz, né, faz isso e viverás. Então eles querem fazer o que o livro diz para receber as bênçãos divinas, sabendo que se eles violarem o livro da aliança, o que aconteceu com as tribos do norte vai acontecer com eles. Por isso a seriedade. Aquele que não buscar o Senhor seria morto, tanto jovem como idoso, tanto homem como mulher. Eles identificaram a destruição de Samaria e do reino de Israel com uma falta de compromisso integral com a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo lá atrás. E é bonito o verso 14, né? Parece que essa renovação de aliança, esse juramento de que eles vão ser leais a Deus é feito com bastante estardalhaço, bastante alegria, bastante som, e aí o Senhor lhes deu o descanso. Isso é bonito, quer dizer, de alguma forma, Deus agora refreia os inimigos externos da sua igreja, no Antigo Testamento, e Deus dá paz para a comunidade, Deus dá alegria, dá júbilo, dá contentamento para a comunidade ali reunida. Um outro avivamento ocorre mais adiante aí com Josafá, numa vitória espetacular contra os moabitas, amonitas e meunitas, e por causa dessa vitória, o rei aí vai se alegrar e vai celebrar, porque Deus é pelo povo, Deus se inclina em misericórdia pelo povo. Então esse é mais um avivamento ocorrendo agora na época do rei Josafá. Em 2 Crônicas 23, 16, nós temos mais um avivamento, agora com o rei Jeoiada, verso 16 aí, é um único verso, a gente pode ler. Joiada firmou uma aliança com todo o povo e com o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. E aí você pode continuar lendo, os templos de Baal vão ser destruídos e vandalizados, seus altares arrasados, os sacerdotes de Baal, que tentavam seduzir o povo para abandonar o livro da aliança, são mortos, e agora Deus é pelo povo, e o povo vibra com isso, o povo celebra essa visitação. Verso 21, né? O povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz, porque o povo está lutando para cumprir aquilo que Deus exige, lealdade exclusiva a partir do livro da aliança. Um outro avivamento, agora com o rei Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 29, versos 4 a 11. Eu vou ler aqui bem rápido o texto, que é bem bonito também. 2 Crônicas 29, 4 a 11. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas, e, ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: ó levitas, ouvi-me, olha a nota, santificai-vos agora e santificai o templo do Senhor Deus de vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar, porque os nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do Senhor nosso Deus. Eles o abandonaram, desviando o rosto da habitação do Senhor, e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram os sacrifícios do santo lugar ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém, e ele os entregou para ser objeto de horror, espanto e zombaria, como estás vendo com os vossos olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e filhas e mulheres estão em cativeiro. Agora, tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para servirdes em sua presença e para ser de seus ministros e queimardes incenso. O que nós temos aí é o rei Ezequias chamando os sacerdotes e aqueles que ministravam o povo, chamando-os a se quebrantar na presença de Deus, abandonar seus pecados, lembrando que o povo está padecendo por causa dos pecados dos pais e porque o povo não consegue perceber que eles têm o chamado a se voltar ao livro da aliança, mas agora Ezequias convoca esses
levitas para ajudá-lo nessa reforma, nessa obra de avivamento e vivificação. E, de fato, o povo vai experimentar, a partir da purificação do templo e do restabelecimento do culto a Deus, um grande avivamento. Nós vemos isso aí no capítulo 30 de 2 Crônicas, a narrativa de como Deus se agradou da celebração da Páscoa, que era justamente aquele momento de renovação da aliança, onde haviam sacrifícios expiatórios para relembrar a dependência que o povo da aliança tem do perdão que vem de Javé, e aí o povo celebra essa Páscoa com alegria, com contentamento, e logo depois o povo vai experimentar uma grande libertação. O rei Senaqueribe, da Síria, ele cerca Jerusalém, ele quer derrotar Jerusalém e parece que vai derrotar Jerusalém. E aí o povo ora, o povo suplica, Isaías dá uma palavra de paz e segurança para o povo e, surpreendentemente, 100 e poucos mil assírios do exército da Síria amanhecem mortos. O exército da Síria totalmente exterminado. Será que Senaqueribe volta para a Síria derrotado e humilhado e vai ser assassinado mais adiante? Então é bonito ver na Bíblia essa conexão entre o quebrantamento do povo, o reconhecimento das suas faltas passadas, a necessidade que eles têm de renovar a aliança com Deus, de experimentar mais de Deus e a libertação que Deus concede ao seu povo como resposta dessa renovação da aliança e uma visitação solene e soberana a Deus. E aí nós temos um avivamento que é o mais impressionante de todo o Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 34 em diante. Eu vou ler os textos aí, mas se é o clímax dos avivamentos que estamos vendo até agora, é o mais melancólico. Nós vamos ver aí que o texto vai dizer que nunca em Israel se celebrou a Páscoa como com o rei Josias. Mas o rei Josias vai para o campo de batalha e ele vai ser morto, e os seus filhos, em vez de continuar a sua obra, eles simplesmente a pervertem, e o final dessa história trágica, não vai haver mais avivamentos depois do rei Josias, e o final da história trágica é a destruição completa de Jerusalém, em 586 a.C., quando Nabucodonosor e a Babilônia cercam a santa cidade e arrasam ela completamente e levam todo o povo de Judá para o cativeiro. Okay? Mas eu estou adiantando a história, mas para mostrar esse avivamento de Josias em contexto. 2 Crônicas, capítulo 34, versos 31 a 33. Primeiro, o rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Só você lembra aqui que o livro da lei foi perdido, ok? As pessoas não tinham livros impressos, como nós temos hoje, tinham manuscritos, os manuscritos foram perdidos. Aí, na obra de reforma do templo, o livro é redescoberto, uma profetisa, Uda, explica o livro para o rei diz, olha, nós pecamos, a espada do Senhor está na nossa nuca aqui. E aí ele começa agora a chamar o povo a esse momento aí de reflexão e quebrantamento. Então, verso 31, então, ele lembra que agora eles têm que cumprir as palavras da aliança que são escritas no livro que a profetisa Uda explicou para eles. Ele diz, também fez com que todos que estavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, essa aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez que todos que estavam em Israel cultuassem o Senhor, seu Deus, enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Um outro ponto importante aqui é as abominações sendo jogadas fora. Eu não li aqui, mas em Moisés, esse é um ponto que fica bem forte na história de Moisés, como é que o bezerro de ouro foi construído ali, foi pedido a Arão. As mulheres pegam seus pingentes, suas pulseiras e oferecem ali a Arão, e Arão, né, bem típico, né, vai jogar aquele monte de joias num caldeirão de fogo fundido e vai dizer, olha, surgiu aqui um bezerro, como se ele não tivesse feito o molde, mandado moldar. Antes de Deus visitar o seu povo na tenda da revelação, lá em Êxodo 33, qual a primeira atitude do povo quando ele entende que eles pecaram contra o Senhor ao voltar aos ídolos do Egito? Eles pegam todos os utensílios, o que sobrou dos utensílios que eles mandaram fazer o bezerro de ouro e jogam todos esses utensílios fora. Então isso é uma marca. O povo entende que Deus estabeleceu um pacto no Sinai, Deus deu ordens nesse pacto,
se o povo permanecer nesses comandos, ser fiel a esses comandos, Deus vai visitar e abençoar seu povo. Se o povo violar esses comandos, Deus vai derramar suas maldições sobre o povo, sua mão vai pesar sobre o povo. E agora, Josias lembra que o povo tem que lançar fora todas as abominações. Mais adiante, o texto vai dizer que os altos, os lugares altos, os montes mais elevados onde se construíram os lugares de sacrifício a Baal, Astarote e outros, eles vão ser destruídos em todo o território de Judá e até mesmo Israel. O que era elemento de sedução para o povo abandonar as ordens da aliança, foi simplesmente varrido de Judá e do que sobrou de Israel. E aí ele chama o povo aqui a seguir o Senhor, o Deus de seus pais. E qual é a conclusão da história aí? Verso 18 do capítulo seguinte, capítulo 35. Olha que bonito isso aí. A gente pensa em Davi como grande rei, pensa em Salomão, pensa em Asa, Josafá, mas olha como é que termina a história de Josias. Nunca se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a esta, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado tal Páscoa, como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas. E olha que bonito, ó. E todo Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes em Jerusalém. Essa última Páscoa, antes da destruição de Jerusalém, foi o clímax das grandes celebrações de aliança e o clímax dos avivamentos do Antigo Testamento. Ok? Logo adiante, como eu mencionei, Josias é morto no Megiddo, numa batalha. Os seus filhos vão reinar em seu lugar. Eles só vão errar, eles não vão ser como seu pai, muito menos como Davi. O resultado é a destruição de Jerusalém. Jerusalém é completamente arrasada. Algumas vezes se prega Ezequiel 37 como um texto de avivamento, o Vale dos Ossos Secos, mas o contexto, Ezequiel 37 aponta-nos para a reconstituição de Judá e Jerusalém, para o retorno do exílio. É uma palavra de que Deus tem poder de ressuscitar o seu povo. Então, Ezequiel 37, um texto bem famoso, Vale dos Ossos Secos, não é um texto apropriado para falar de avivamento. Mas, do outro lado, ele aponta para o fato de que aqueles que morreram do caminho de Jerusalém para a Babilônia, eles vão ser chamados à vida, eles vão retornar, a nação vai ser reconstruída. E foi. 70 anos depois, Deus usa Ciro para fazer com que o seu povo volte para Jerusalém. Essa volta ocorre em duas ondas, com algum intervalo de tempo entre elas, mas em Esdras capítulo 6, nós já temos uma primeira história de avivamento. O povo retorna, levanta as muralhas da cidade, eles precisam se defender, eles tentam levantar ali um arremedo de templo, que não é como o templo dos seus pais, o templo que foi construído por Salomão, é uma casa pequena, simples, né? Mas mesmo assim, o povo é chamado a buscar o Senhor. Então nós temos um avivamento com Zorobabel, que não é como os outros avivamentos, em alcance, força e beleza, mas é um testemunho que Deus visita seu povo, mesmo seu povo estando quebrado, cativo, não tem mais um rei da casa de Davi sobre o povo, mas Deus visita seu povo. Esdras capítulo 6, versos 16 a 22. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, são as prescrições para celebrar a aliança e a expiação que Deus faz do pecado do povo, né? E como oferta pelo pecado por todo o povo de Israel, ofereceram 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. Lembrando que voltaram apenas 2, as outras 10 já passaram a história. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está descrito no livro de Moisés. E aí ele celebra a Páscoa. E há alegria, e há contentamento, e há alimento para todo o povo. Deus visita seu povo agora que o povo voltou do cativeiro. Mas a linguagem não é mais espetacular, como em Ezequias, como em Josias. A linguagem é comedida, mas Deus visita seu povo, Deus dá de si mesmo ao seu povo. Aí há um outro avivamento agora, Esdras capítulo 9, versos 5 a 15, quando Esdras ele vai expulsar o pecado, vai levar o povo a expulsar o pecado
dentre a sua própria comunidade. Vai haver uma limpeza purificadora do povo. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse: ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias dos nossos pais, a nossa culpa tem sido grande, e por causa de nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como hoje se vê. Agora, porém, por um pequeno momento se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede alívio em nossa escravidão. Pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão, mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida nova, a fim de reconstruirmos o templo de nosso Deus e restaurarmos as suas ruínas. Ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que diremos, pois, de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos, que nos ordenaste por meio dos seus servos, os profetas, dizendo: a terra que estás conquistando é impura em virtude das abominações dos seus povos e da corrupção com que a encheram de extremidade a outra. Por isso, não deis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomeis as filhas deles como esposas para os vossos filhos, nem procureis jamais o bem-estar ou a prosperidade deles, assim sereis fortes e desfrutareis os bens dessa terra e a deixareis para os vossos filhos como herança perpétua, etc. Aí continua aí Esdras requerendo que o povo case apenas com mulheres do próprio reino de Judá, do próprio território de Judá, porque isso seria um sinal visível da aliança e da exclusividade que Deus havia estabelecido com a casa de Judá. Mas o que nós temos aqui em Esdras é mais uma renovação de aliança, mais uma vez Deus renovando sua aliança com o seu povo no período do pós-exílio. E finalmente, no Antigo Testamento, nós temos Neemias capítulo 8, versos 1 a 18. E nós temos aí um último avivamento, eu não vou ler ele todo, ok? Não tenho tempo aqui para ler esse trecho todo, mas o fato é que agora, nesse momento aí de renovação da aliança, né, Esdras vai colocar diante do povo o livro da lei de Moisés, né, a Sagrada Escritura, e essa Sagrada Escritura vai ser lida diante de todo o povo, diante de todos os sobreviventes do cativeiro ali reunidos. Essa escritura vai ser explicada de tal modo que o povo entenda. Aí o que vai acontecer? Uma parte do povo vai chorar com grande pranto, porque ao olhar as muralhas patéticas de Jerusalém agora, e olhar quão patético é o templo, e compará-los com a glória da antiga Jerusalém, a glória do templo, eles lamentam porque eles chegaram nessa situação por causa dos seus pecados e o pecado dos seus pais. E aí o texto vai dizer que eles são consolados com a palavra de Deus. Do outro lado, os filhos e netos que não tinham memória de Jerusalém passada são tocados e movidos pela palavra lida e explicada, e agora eles celebram. Então imagina a situação aqui, algumas pessoas muito alegres e outras pessoas muito tristes, tocadas e comovidas pela palavra de Deus. E aí o verso 11 diz: os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Aí o povo sai para comer, beber, para celebrar de novo a Páscoa. E eles vão comemorar, o verso 12 diz que eles comemoram essa Páscoa com grande alegria, essa refeição comunitária feita com grande alegria. Esse é o último avivamento do Antigo Testamento. Os avivamentos do Antigo Testamento concluem com o povo sendo trazido para dentro de Jerusalém. De novo, começa na vastidão do deserto, e os avivamentos vão afunilando, até que você tem um clímax com Josias, um último grande avivamento em Jerusalém, em toda a sua glória. Jerusalém é destroçada, mas nós temos agora 3 avivamentos em sequência centrados em Jerusalém. Avivamentos que independem da beleza e da glória de Jerusalém, avivamentos que não dependem da beleza do templo.
Okay? O livro da aliança é lido, as pessoas se quebrantam, as pessoas abandonam seus pecados, renovam sua aliança com Deus, e Deus é pelo povo, Deus visita, Deus dá da sua presença poderosa para o povo. No Novo Testamento, os textos bíblicos, aí eu imagino que os irmãos e irmãs tenham mais familiaridade com eles. Nós temos alguns avivamentos ocorrendo no Novo Testamento. Por questão de tempo, eu não vou mencionar um a um aqui, ou não vou ler um a um os textos bíblicos, vou mencionar apenas de passagem. Mas em João 20, 19 e 23, nós já temos um texto curioso que remete a gente a uma linguagem de avivamento, quando Jesus, antes da sua ascensão, se reúne com alguns dos discípulos, e o texto vai dizer que Jesus sopra sobre eles o Espírito e lhes dá o poder das chaves. Tudo que eles abrirem será aberto, tudo que eles reterem será retido. Okay? O texto de João 20 vai dizer que Jesus sopra sobre aquele grupo de homens o seu Santo Espírito. Okay? Retenha isso na memória aí. Atos 2, versos 1 a 4, nós temos aí os apóstolos e discípulos reunidos no cenáculo, e eles estão orando e aguardando o que Deus vai fazer entre eles. E aí o texto vai dizer que enquanto eles oravam, como que desceu sobre eles línguas de fogo, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de tal forma que os transeuntes conseguiam ouvir e entender de quem era Deus, quem era Yahvé e as maravilhas que Deus fez pelo seu Messias, Jesus. E aí quando Pedro sai do cenáculo, você tem uma conversão extraordinária de 3.000 pessoas. A pergunta aqui é o seguinte: o grupo que recebe o Espírito Santo em Atos 2 não é o mesmo que recebeu o Espírito Santo em João capítulo 20? Mesmo grupo. As mesmas pessoas, acrescidas de novas, mas os mesmos apóstolos que receberam o Espírito em João 20 vão receber o Espírito Santo também em Atos capítulo 2, versos 1 a 14. Depois da pregação, Pedro e João são presos, são constrangidos a não pregar a mensagem de Jesus como único Messias, como Salvador. E o que vai acontecer no meio dessa perseguição é que a igreja se reúne de novo para orar pela perseguição, por essa ameaça que eles estão sofrendo. Só que o interessante é que, em nenhum momento, em Atos 4, a igreja ora para que a perseguição seja encerrada, ok? Eles oram para que Deus dê mais intrepidez e mais força a eles para testemunhar de Jesus no meio da perseguição. E aí, você pode ver depois com calma, a linguagem de Atos 4, 24 a 31 é a mesma de 2, 1 a 4. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu, o Espírito Santo foi derramado sobre esses homens ali reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo de poder. Mesmo grupo, ok? O mesmo grupo recebendo o Espírito Santo em João 20, em Atos 2, em Atos 4. Tá? O que isso significa para a gente? Significa que muitas vezes, ao defendermos uma visão muito organizadinha do Espírito Santo, muito certinha do Espírito, nós perdemos outros benefícios que o Espírito Santo pode nos dar, nós os satisfazemos com muito pouco, por assim dizer. Então você pensa nos debates entre cristãos conservadores e cristãos pentecostais. Em linhas gerais, o cristão conservador entende que quando ele chega à fé porque foi batizado com o Espírito. O cristão pentecostal, ele entende que o Espírito Santo visita-o com poder, dando a ele capacidade para evangelizar ou para fazer algum sinal extraordinário ou dar uma certeza do amor divino, uma experiência pós-conversão. Só que colocando esses três textos juntos, o que a Bíblia parece mostrar para a gente é que nós podemos pedir mais o Santo Espírito e estarmos prontos a receber mais o Santo Espírito. Mas o que é comum entre essas narrativas do Novo Testamento e do Antigo Testamento é que elas são colocadas também num contexto de quebrantamento, de renovação da aliança, de se dispor a jogar pecados fora e estar prontos a servir ao Senhor com toda a força do seu coração. Em Atos 4, os apóstolos ali, os discípulos reunidos, eles não pedem: Senhor, evita a perseguição, como nós comumente oramos. Deus, olha pela tua igreja, poupa a tua igreja de sofrimento. Não, eles não pedem isso. Eles pedem: Senhor, olha para o que esses ímpios estão fazendo, segundo o Senhor mesmo predeterminou. Então nós pedimos agora, nos dá intrepidez, nos dá unção para testemunharmos de Jesus, santo varão, diante desses homens. E o Espírito Santo vem a eles com poder. Ok? Agora, nota que, por enquanto,
Um desses avivamentos ocorre na Galileia e 2 avivamentos ocorrem dentro de Jerusalém, cidade que Deus colocou a seu favor ali. Só que agora a coisa começa a mudar de figura. Se no Antigo Testamento nós começamos avivamentos na amplitude do deserto, e esses avivamentos vão nos levando cada vez mais para dentro de Israel, Judá e Jerusalém e templo, aqui não. Os avivamentos começam na Galileia, mas sobretudo em Jerusalém, mas depois de Jerusalém vão a Samaria, e de Samaria até os confins da terra. Samaria era uma terra de párias. E é complicado explicar isso aqui, até por uma questão de tempo, mas os samaritanos eram o que sobrou das 10 tribos que foram varridas do mapa pela Síria. E os assírios, eles tinham como noção primordial não desterrar a nação que eles conquistavam, mas miscigená-la de tal forma que essa nação conquistada perdesse qualquer traço distintivo dela. Então, os judeus, orgulhosos da sua preservação no cativeiro, de terem sido fiéis a Deus no cativeiro e terem sido preservados por Deus no cativeiro, como a gente aprende na história de Esther, por exemplo, eles desprezavam completamente os samaritanos como párias. Seria mais ou menos como os etas aqui no Japão nos séculos 16 e 17. Eram as pessoas mais baixas e vis da sociedade. O que acontece em Atos 8? O Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. Deus usa Pedro para o Espírito Santo visitar os samaritanos. Um espanto completo. E olha um avivamento acontecendo fora de Jerusalém agora. Mais adiante, em Atos 10, nós temos um militar romano, comandante de uma tropa de ocupação. Era um homem piedoso, temente a Deus, mas era um estrangeiro, um goim, para usar a linguagem do Antigo Testamento, alguém impuro, mas alguém que temia Deus, alguém que buscava Deus. E o que acontece é que Deus pega Pedro, lhe dá uma visão de que nenhum ser é impuro, leva Pedro a pregar esse homem. Para brasileiros aqui é a mesma coisa que um de nós. A Argentina conquistou o Brasil e a gente tem que pregar para o general que comanda uma região brasileira, está mandando aquela região brasileira, a mesma coisa. Então Pedro é levado a pregar esse chefe, esse comandante ou tropa de ocupação. E se você notar em Atos 10, Pedro nem consegue terminar o sermão. Enquanto ele começa a pregar o sermão, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio, toda a sua casa, eles começam a testemunhar de Jesus Cristo. Isso é tão impressionante que essa história é repetida mais uma vez adiante, quando Pedro tem que dar o seu relatório para os maiorais em Jerusalém. O texto é quase uma repetição. Isso é chato, por que eu estou olhando essa história de novo? Deixa eu passar rápido. Não, não é chato, é um recurso de memória. Isso é típico dos hebreus. Então, como a história é importante, ela tem que ser recontada. E ela é recontada quase palavra a palavra em Atos capítulo 11, começo ali, o final do Atos 10, começo do Atos 11, quando o relatório é dado. O Espírito Santo é derramado agora sobre romanos, sobre bárbaros. E mais adiante, em Atos 19, agora em Éfeso, ok? O Espírito Santo é derramado sobre os gregos, também bárbaros da perspectiva judaica. O que nós estamos vendo aqui? Que se o avivamento do Antigo Testamento começa no deserto e chega ao templo em Jerusalém, o templo se torna o lugar da renovação da aliança, agora o templo é a igreja reconstruída, é a igreja reunida ou espalhada em todo o canto da terra. Nós somos o templo e o Espírito Santo é derramado sobre o seu templo, onde esse templo está. Nós não precisamos ir a Jerusalém, a gente pode amar Israel, curtir, viajar para lá e conhecer. Talvez alguns de vocês já tenham ido para lá, mas se Israel deve ser valorizado como o Estado de Israel contemporâneo deve ser valorizado como cumprimento das profecias de Deus do Antigo Testamento, do outro lado, onde o templo de Deus está, ali é o lugar em que o Espírito Santo é derramado, ali é um lugar onde o Espírito Santo visita o seu povo unido, ok? Vamos passar para a definição, então, de avivamento. Essa é a minha definição de avivamento, ok? Eu estou tentando fazer uma definição a partir de todo esse quadro, essas várias histórias do Antigo e Novo Testamento sobre Deus visitando o seu povo. Então, minha definição é a seguinte. Avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, ou a igreja de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas, uma transformação radical da cultura por meio das missões da educação e da reforma social. Vamos por partes aqui, tá? Avivamento
o despertamento, é Deus despertando o seu povo, Deus dando ao seu povo a certeza da sua presença, reanimando o seu povo, infundindo nova vida espiritual no meio do seu povo. Então, esse avivamento não é algo que nós possamos produzir, ok? Eu vi numa tradição onde se pensava no avivamento como algo a ser produzido. Ou seja, olha, a igreja está estagnada, a igreja está fria, apática, então vamos fazer um retiro espiritual. Nesse retiro espiritual vamos tentar confessar nossos pecados, vai ter um culto da fogueira onde a gente pode queimar os pecados, nós vamos renovar nossa aliança, nós vamos trazer um pregador de fora para fazer uma campanha evangelística forte aqui na cidade, vamos evangelizar as casas do bairro aqui, trazendo pessoas para dentro da igreja. Se ocorrerem muitas decisões, então nós temos avivamento. Ok, a ideia é que você pode programar o avivamento. Nesses avivamentos que nós estamos lendo na Bíblia, não na história, na Bíblia, avivamento não é programado. Ninguém fez uma lista ali de checking list, né? Para dizer, olha, fizemos isso, bom, agora vai ter avivamento. Não, o avivamento é concedido, é uma dádiva concedida, é uma graça concedida. E ele é concedido não sobre pessoa, não sobre indivíduo, sempre comunidade. Então, num aspecto, é profundamente errado dizer, o fulano é um crente avivado, Beltrano é um crente avivado, porque nessas histórias todas é o povo coletivo, a comunidade toda que é avivada. É o povo de Deus no Antigo Testamento que é avivado em Israel e depois em Judá, e a igreja, volta só um pouquinho, Glauber, por favor. Se você notar aqui, todas essas experiências de avivamento são coletivas. Então, biblicamente, avivamento é um dom, é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, sobre a comunidade do povo de Deus reunida em certa localidade. Pode ser uma igreja, pode ser igrejas, várias igrejas se reunindo e orando, e tirando tempo para abandonar seus pecados e invocando o Senhor, e Deus derrama avivamento sobre uma igreja local ou sobre várias igrejas nessa localidade. Desculpa, eu pulei aí, né? Derramamento do Espírito Santo. Essa é a impressão que dá quando a gente lê o texto bíblico. Eu não quero dizer com isso que o Espírito Santo não levou a gente à fé, não dá a nós a certeza que somos filhos de Deus, mas esse avivamento, em termos bíblicos, é um plus, como a gente viu na história narrada em João, capítulo 20, Atos 2 e Atos 4. Nós nos satisfazemos com muito pouco. Há muito mais para recebermos de Deus se nós o invocarmos. Então, o avivamento, propriamente dito, é literalmente Deus derramando o seu Espírito, Deus encharcando o ambiente com a sua santa presença. E se você nota as histórias, principalmente no Novo Testamento, isso fica mais evidente, a ideia dessa presença quase que tátil, quase que dá para tocar a presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Então, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito sobre a igreja local ou igreja de determinada localidade em resposta às orações dos cristãos. Isso é visto em cada uma das histórias do Antigo Testamento mencionadas aqui, também no Novo Testamento. Os santos do passado, os apóstolos e discípulos do Novo Testamento, eles estão orando ao Senhor. Eles imploram ao Senhor por misericórdia. E Deus graciosamente se move com compaixão para atender essas orações. Avivamento, então, tem a oração como o meio pelo qual esse vem à igreja. Não há avivamento sem oração. Okay? E isso é interessante na Bíblia e na história. Alguns avivamentos ocorreram na história com 3, 4 irmãos entrando numa aliança para um dia na semana eles se encontrarem e orarem ali durante 1 hora para que Deus tenha piedade dos seus pecados, perdoe os seus pecados, perdoe os pecados da sua igreja e visite a sua igreja. E Deus atende aquela oração. Então, eu estou me refreando aqui para não citar histórias não bíblicas, que a gente não para aqui, mas na Bíblia você já vê isso. Os apóstolos se reunindo com os discípulos, implorando para Deus visitá-los, os apóstolos se reunindo com os discípulos e pedindo para Deus dar mais poder a eles no meio da perseguição, Deus visitando, então a oração é imprescindível, o avivamento ocorre por meio das orações. E aí, por meio do avivamento, a igreja é transformada, ok? As pessoas são quebrantadas, pecado é abandonado, isso nós já vimos aqui. Há uma certeza da presença divina em nosso meio. Isso é importante, é mais do que uma noção intelectual. É mais do que deduzir. Deus é onipresente,
nós estamos cultuando a Deus, então Deus está presente aqui. Não, avivamento é as pessoas experimentam de fato a presença de Deus. Okay? Então há uma transformação completa, pecado abandonado, há quebrantamento, há alegria, quebrantamento porque algumas pessoas entendem o peso do pecado sobre si, do outro lado alegria porque as pessoas se sentem perdoadas, amadas, adotadas, e há também reforma na igreja, reforma doutrinal, a igreja abandona quinquilharias, ideias não bíblicas, sectárias, heréticas, isso é lançado fora, há uma reforma doutrinal na igreja, há uma reforma ética na igreja também. A igreja entende que ela tem um outro tipo de procedimento, ela tem que agir segundo o que Deus exige da gente no livro da aliança e na segunda aliança que Deus estabelece no monte, as bem-aventuranças, ele nos guia como nós devemos proceder. Então há uma mudança também na santificação, uma reforma na santificação. E o resultado é conversões, muitas dessas acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo. Né? Então, no livro de Atos, nós temos 3.000 pessoas se convertendo, depois, mais adiante, mais 2.000 pessoas se convertendo. Em Cornélio e toda a sua família se converte. Em Samaria, milhares vêm se converter. Né? Então, no avivamento, uma das diferenças do avivamento para o nosso dia a dia é que enquanto aqui Deus traz Deus traz outro, depois mais outro, num avivamento de verdade, milhares de pessoas começam a abraçar a fé. Mais uma vez, né, me perdoem, né, mas a igreja do meu professor de teologia, ele é norte-americano, hoje ele está radicado, voltou aos Estados Unidos, ele foi missionário no Brasil, a igreja dele tinha 25 membros e em um mês pulou para uma frequência de 100 pessoas. O pastor não tinha como atender tantas pessoas. Ele abriu a casa dele e ele ficava na sala, ficava gente, toda a sala, as janelas abertas, pessoas olhando, espiando o que estava acontecendo dentro da sala, gente nos quartos, na cozinha, pedindo para ele falar mais alto, e ele estudando Bíblia com aquelas pessoas com a sede da Sagrada Escritura. E de repente, a igreja triplica em pouco tempo. Isso é marca de um avivamento, isso acompanha o avivamento. Milhares de conversões simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. E, finalmente, há uma transformação da cultura. Os crentes começam a fundar escolas, os crentes começam a praticar uma reforma social, como os primeiros missionários protestantes a chegar no Japão, né, quando o país se abre para o estrangeiro no século XIX, eles vêm na esteira dos grandes avivamentos na América e na Inglaterra, eles são produtos desses avivamentos, e aí o que eles começam a fazer no Japão? Abrir escolas, abrir hospitais. Quer dizer, a ideia aqui é reformar, a partir do Evangelho, todo o entorno dessa igreja que é avivada. Então há uma mudança também na cultura. O avivamento impacta a cultura. A cultura passa a mudar por conta da influência salutar do Espírito Santo sobre a igreja. E aí tem a linha de baixo. Muitas vezes, esse avivamento vai ser acompanhado de sinais extraordinários e miraculosos, como a gente vê na Bíblia. Porque o avivamento é Deus operando de forma extraordinária. O que acontece no avivamento não é rotineiro, não é algo que é comum a nossas igrejas domingo após domingo. Você pode voltar aos textos que eu ofereci para vocês, vocês vão ver isso. Exércitos sendo derrotados de forma espetacular, sem nenhuma intervenção humana, pessoas sendo curadas de forma extraordinária, sem uma intervenção médica, pessoas endemoniadas, tendo seus demônios libertos. O livro que eu recomendei há pouco, Avivamento na África do Sul, o Erdo Stegen narra de pessoas que eram endemoniadas há muito tempo e por causa desse ambiente de ação poderosa do Espírito Santo, a partir da igreja local, em Kivassambanto, pessoas vinham para a igreja igual zumbis e quando chegavam na igreja, elas caíam libertas, sem nenhuma intervenção humana e prontas e sedentas para ouvir de Jesus, porque elas entendiam que elas precisavam que o seu vazio fosse preenchido somente por Cristo. Então, em avivamentos, muitas vezes vão acontecer sinais extraordinários, sinais miraculosos, que algumas vezes a gente pode não entender, mas pelos seus efeitos, amor por Jesus Cristo, amor pela palavra, amor pelo próximo, ódio ao pecado, ódio a Satanás, a gente nota que ali ocorre uma verdadeira obra do Espírito Santo. Para encerrar, então, alguns pontos aí, a gente abre para perguntas e respostas, né? Eu vou pular um slide. Pode pular o necessidade do avivamento? Os dois
esses 2 slides de necessidade de avivamento, pode pular para aplicações práticas. Obrigado aí. Obrigado, Glauber. O que nós precisamos fazer, então, à luz do que a Escritura ensina para a gente sobre avivamento? Primeiro, retornar à Escritura. A Escritura é a nossa fonte de água viva. A Escritura que nós temos diante de nós é a nossa Constituição, é o nosso livro da aliança. Pela Escritura, a gente pode medir se nós estamos agindo de acordo com o que Deus requer da gente, como seu templo, seu povo escolhido, ou se a gente está errando, caminhando para longe daquilo que Deus exige da gente. Então, se nós temos um anseio por avivamento, se nós temos um anseio de que a situação do Evangelho no Japão mude, né, até onde eu tenho lido, 0,5% da população japonesa é cristã, 500 mil pessoas no Japão, num universo de 126 milhões de pessoas. Se a gente quer uma mudança nesse cenário, essa mudança vai vir por meio de um avivamento extraordinário. Aí eu tenho que fazer referência à história, como ocorreu na Coreia, como ocorreu na China, na África do Sul, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia. É necessário que Deus venha com poder, mas como a gente vai aprender de avivamento? Como a gente vai ansiar avivamento? Como a gente vai notar que nós precisamos de avivamento? Pela meditação, pelo estudo da Sagrada Escritura. Só um ponto que eu preciso mencionar aqui antes de ler a frase de Lutero. O que desanima a gente um pouco quando a gente considera avivamento, é que avivamento não é método. Nós, especialmente nós pastores, somos viciados em método. A gente quer pegar um manual e fazer, mais uma vez, um checklist, achando que cumprindo aquele manual a igreja vai mudar, nós vamos ter uma igreja operosa, viva, etc, etc. Não, avivamento não é método. Se a gente entende nossa necessidade de ter mais da presença santa de Deus entre nós, tendo a Bíblia diante de nós, o que nós precisamos é lançar fora o nosso pecado, nos inclinar perante Deus e suplicar para que Ele nos visite com poder, renove a sua aliança conosco. Lutero vai dizer, ora, onde quer que você escute ou veja a palavra pregada, criada, professada e vivida, não duvide que a verdadeira e santa Igreja Universal esteja ali. Mesmo que não haja outro sinal além desse, ele por si só seria suficiente para provar que deve existir ali um povo santo e cristão, pois a palavra de Deus não pode existir sem o povo de Deus, e inversamente, o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto para nós aqui é retornar à Escritura. O que nós precisamos mudar em nossa visão de doutrina, nosso procedimento no dia a dia, nosso trato com família, nosso trato com patrões, empregados, nosso trato com escola, o que precisa ser mudado em nós à luz da Sagrada Escritura? Deus fez uma aliança com a gente. Deus fez grandes promessas para nós aqui. Se nós não estamos vivenciando, experimentando essas grandes promessas que Deus nos deu na sua palavra para nós, algo está errado do nosso lado. Nossa equação não está batendo. Então, a gente tem que retornar à Escritura e fazer as correções necessárias, esperando que Deus venha visitar a gente, porque nós ainda somos o povo da aliança. Um outro ponto importante aí, ligado ao retorno da Escritura, é renovar a aliança com Deus e com nossos irmãos. Onde nós pecamos? Onde nós temos pecado para com Deus? Onde nós temos pecado uns para com os outros aqui? É interessante notar na Bíblia que avivamento muitas vezes é precedido por quebrantamento e confissão de pecados. O livro da aliança é colocado diante da gente, a gente medita no livro da aliança, considera as palavras do livro da aliança atentamente, seriamente, e a gente lembra, nós pecamos, eu pequei, eu falei mal do irmão, difamei a irmã, não estou sendo fiel aos nossos encontros na igreja, eu não tenho cooperado com a igreja como deveria, não tenho ajudado a igreja como deveria, Deus deu dons e talentos para mim, mas eu não tenho empregado esses dons e talentos para o crescimento da igreja local, eu pequei. Eu peço perdão a Deus, e aí eu espero então que Deus agora me visite e visite os meus irmãos também em avivamento. Outro ponto, conhecer Deus cada vez mais. E irmãos e irmãs, nosso problema é que a gente se contenta com muito pouco. Há muito para ser dado para a gente pelo próprio Deus. Deus é completamente majestoso, glorioso, soberano, gracioso, misericordioso, bondoso, justo, reto. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imortal, ele habita na luz inacessível e a gente se contenta com migalhas. As migalhas caem da nossa mesa aqui. A gente se contenta com um culto de 2 horas. Uma semana de 7 dias
24 horas, etc. Nós nos contentamos com uma reunião durante a semana. Para nós isso é suficiente. Não é. Para o bem da nossa alma, a gente tem que conhecer Deus cada vez mais, buscar Deus cada vez mais intensamente, na santa expectativa que há muito mais para ser dado para nós. Em Êxodo 32, eu acho bonito, eu só mencionei, né? Quando Deus diz que para Moisés que vai riscar o povo do seu livro e vai reconstruí-lo a partir de Moisés, parênteses, Deus não vai ser infiel à sua aliança, né? Vai só exterminar uma geração má, e já que Moisés foi fiel à aliança, Deus vai continuar sua história com o povo de Israel por Moisés. Deus não está fazendo nada novo ali. Mas o que Moisés faz? Senhor, não risca o teu povo do livro da aliança. E aí Moisés começa a brigar com Deus, literalmente. Se agarra a Deus, Deus diz, tudo bem, não vou riscar, eu vou acompanhar esse povo até a entrada na terra da promessa. Mas aí Moisés vira para Deus e diz, Senhor, eu quero te ver. Depois de ter lutado com Deus, ele pede para ver Deus. Aí Deus diz, é impossível, se você me ver, vai morrer. Aí o que Deus faz? Deus coloca Moisés atrás de uma pedra e passa de costas para Moisés, o suficiente para o rosto de Moisés refugir. A gente não luta com Deus nesse nível. A gente não se agarra a Deus nesse nível. A gente não tem esse tipo de anseio por Deus como Moisés tinha. Então, a gente precisa, enquanto o avivamento não vem, se aplicar a conhecer Deus cada vez mais, a lutar para conhecer Deus cada vez mais, apresentar toda a comunidade do povo de Deus a esse Deus, como Abacuque, como outros santos do passado, lutar. Senhor, por que o Senhor não se volta para nós? Por que o Senhor não derrama a tua graça sobre nós? E por último, priorizar a oração. Eu vou trabalhar isso na segunda palestra, mas avivamento vem por meio de oração. Se há um único meio que a gente pode fazer para receber essa dádiva do Espírito Santo, é se aplicando a orar, é implorando que Deus tenha misericórdia da gente, Deus visite a gente, colocando diante de Deus a nossa real necessidade, e aí Deus honra a sua própria palavra, as suas próprias promessas, dando um despertamento para o seu povo, reavivando, reanimando o seu povo, dando ao seu povo a certeza da sua presença como outrora. Como eu disse, meu alvo aqui foi bem modesto, foi colocar diante de vocês avivamento na história bíblica. Eu podia gastar o resto da tarde e a noite narrando avivamento atrás de avivamento que Deus deu para o seu povo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul, outros países da África, Coreia, China, e que Deus pode dar para o seu povo aqui no Japão. Ok? Vamos orar e depois o pastor está com a palavra. Ok? Senhor, nós imploramos, à luz do que nós temos estudado aqui, visita-nos, Senhor. Nós imploramos, venha a nós, ajuda-nos, Senhor, a lançar fora de nós, longe de nós, nossos pecados, nossa incredulidade, nossa falta de amor por Ti, pelos irmãos, falta de paixão pela Tua palavra, falta de comprometimento com nosso Salvador Jesus Cristo, ódio ao pecado e à própria obra de Satanás. Deus, nós imploramos, reaviva-nos. Ó Deus, dá Teu Santo Espírito com poder sobre nós. Vem com graça sobre nós. Nós precisamos de mais do que nós temos recebido. O que nós já temos recebido é muito, mas não basta. Nós precisamos mais do Teu poder, mais da Tua graça. Nós precisamos de uma visitação soberana que nos anime a todos e nos use como luminares dessa nação onde o Senhor mesmo nos colocou. Nós imploramos isso em nome de Jesus, nosso único Salvador. Amém.